É motivo para nos alegrarmos por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para assim o louvarmos, porque somente Ele é digno da nossa adoração. E é por isso que nós aqui estamos com a intenção de o exaltar e aproveitando, comemorar mais uma vez, não como os outros anos, que a casa estava repleta. Muitos irmãos vinham de diversos lugares, de igrejas, visitar-nos para comemorar connosco mais um ano da pregação do Evangelho nesta cidade. Por exemplo, o coral cantava também. Infelizmente não o podemos fazer hoje, mas graças a Deus por estarmos na sua divina presença, comemorando um número muito especial. 115 anos. É muito tempo, não é verdade? É muito tempo. Mas graças a Deus por este tempo do Evangelho nesta cidade de Coimbra. Não somente aqui, mas noutros lugares da cidade onde o Evangelho foi proclamado por nossos queridos irmãos, que muitos já estão com o Senhor, não é? Mas pela graça do Senhor, nós ainda aqui estamos, não é? Não sabemos até quando. O Senhor sabe. Mas até que o Senhor nos venha buscar, continuaremos celebrando um ano após ano. Não queremos celebrar muitos anos seguidos. Basta um de cada vez, não é? É motivo para nos alegrarmos por celebrar mais um ano da exposição da Palavra de Deus nesta cidade. E eu queria ler convosco, e se quiserem acompanhar, é um salmo pequenino, é o Salmo 24. Este salmo é maravilhoso. Se quiserem ficar de pé para lermos todos juntos esta porção da Palavra de Deus. O salmista Davi diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E é este Rei que nós queremos exaltar mais uma vez, neste dia que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E aproveitando estarmos de pé, eu pedia à Helena para ter uma palavra de oração, se faz favor, não se quer, se faz favor. Louvamos do Senhor por esta oportunidade e esta graça que nos dás de nos podermos reunir em liberdade no teu nome. Louvamos-te, Senhor, por a tua fidelidade ao longo dos anos, porque a tua palavra chegou até esta cidade e, sobretudo, Senhor, porque a tua palavra chegou aos nossos corações e nos salvaste, Senhor, nos salvaste da perdição eterna e hoje podemos ser chamados teus filhos. Louvamos-te, Senhor, porque o teu amor ainda nos alcança. A tua mão não está encolhida, Senhor, mas tu continuas com o mesmo poder, salvador, libertador, curador. Em ti confiamos, Senhor. Não temos outro bem além de ti.
Pedimos, Senhor, que dirijas todas as coisas nesta reunião, neste culto que fazemos ao Teu nome. Que tomes de facto o primeiro lugar. Que toda a honra e glória seja para Ti, Senhor. E que Te agrade o nosso louvor, que Te agrade a nossa alma, o nosso coração. Que possamos receber louvor pelas nossas vidas, por quem nós somos, por aquilo que fazemos e somos para Ti. Nada somos sem Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos que o Teu amor nos continue a alcançar. Pedimos, Senhor, também uma bênção especial para o servo que vai expor a Tua palavra. Que ela venha, de facto, ao encontro das necessidades de cada um. Tu conheces, Senhor, as dificuldades, as lutas por que cada um tem passado. Que a Tua palavra possa, de facto, confortar, consolar, corrigir, como Te agradas, Senhor. E que a Tua vontade seja feita na nossa vida, na vida da Tua Igreja, e que o Teu nome seja exaltado. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor. Obrigado. Ainda de pé, vamos entoar ao Senhor o número 236. E enquanto o Senhor não vai, o que é o nosso desejo? Estar perto dele, não é? Mais perto quer estar, meu Deus, de Ti. Que seja o desejo de cada um nesta sala. Estar cada vez mais perto do Senhor. Porque Ele é a nossa consolação, o nosso conforto, o nosso ânimo. Por isso, que o nosso desejo seja este. Estar mais perto do Senhor. E anúncio esta manhã, temos estado projetado nas orações, o pedido de orações, e queria realçar a presença de o meu irmão, que atravessou uma intervenção cirúrgica, e graças a Deus ele está no nosso meio. Graças a Deus por o Senhor lhe tem ajudado, não é? Ajudou primeiramente os médicos, não é?
mas agora ele tem que estar sempre pronto a receber a bênção que vem somente dos Senhores. Não sei se há mais alguns anúncios para aqui divulgar. Se não houver, nós vamos ainda cantar mais um cântico, o 321, e novamente o que eles puderem. 321, cantamos que mais perto quero estar. E este hino diz: sempre de ti mais perto, ó Cristo. Não sejamos nós a dominar a nossa vida, mas que realmente seja o Senhor a controlar. Que de facto seja esse o nosso desejo. Pode sentar-se, faz favor. A vida e a morte transformaste para mim, por ti. Somente pelo poder do Senhor nós podemos fazer coisa alguma. Não por nós próprios, pelos nossos esforços ou poderes que tenhamos, mas somente com o poder vindo do alto. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para mim. Que seja para vós também, nesta manhã. E agora vamos ter uma participação. E essa participação vai ser proclamada pelo Ministro Oliveira. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Portanto, como se faz favor, um momentozinho que eu vou aqui, primeiramente,
pedir a regra, não é? Bom dia a todos. Na nossa vida, assim como na verdade na natureza, é uma lição que nós. A natureza tem muitas lições para nos ensinar. E tenho pensado que há dias que nós conhecemos de céus azuis, luminosos, paisagens esplêndidas. Outros dias de céu pálido, de céu cinzento, de céu branco, como o dia de hoje estava de manhã. E outros dias de céu muito carregado, em que as nuvens tombam completamente o céu e o céu é negro, um céu denso, carregado, pesado. E na nossa vida espiritual também é assim. Só que nós tendemos a esquecermos que as circunstâncias podem mudar, mas o nosso Deus não. E falo por mim. Quantas vezes me esqueço disso? E olhamos só para nós, para as nossas posses, para as nossas limitações, para as nossas capacidades. Esquecemos que somos filhos de um Deus maior. Eu trago-vos um dos meus versículos preferidos, uma passagem que se encontra em Isaías, no capítulo 43, se quiserem acompanhar, senão eu posso ler. Capítulo 43, e diz assim, versículo 1: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Este é um texto baseado num outro texto de Clarice Barros, que eu vou partilhar convosco. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Neste momento é como se ouvisse a voz do meu Deus, o Criador do universo imenso, que estendeu os céus e fundou a terra, que me deu a vida e que sacrificou o seu bem mais precioso em meu lugar. É como se eu ouvisse dizer-me com voz mansa e delicada: eu sustenho todo o universo, desde as maiores estrelas de todas as galáxias aos mais distantes planetas e cometas, e vigio atento as suas rotas. Eu seguro os ventos, e havia chuva sobre a terra seca. Formo os cristais de neve, esculpo as rochas nas altas montanhas. Dou crescimento a gigantescas árvores e faço brotar flores de infindáveis tons e graça que perfumam a brisa que por ti passa. Eu vigio o pequeno casulo de cada larva e seguro o voo agitado do beija-flor, da mesma forma que acompanho o da possante águia ou do discreto condor. Eu visto os lírios do campo de majestade e te presenteio com o sol a cada manhã. Fendo o mar e determino os limites ao oceano. E pela minha palavra, todas as coisas subsistem e se renovam continuamente. Mas tu és o meu tesouro mais precioso. Eu te remi e chamei-te pelo nome. Tu és meu. Eu planeei o teu resgate e a tua salvação. Eu te fiz à minha imagem, para seres um filho segundo o meu coração. Na verdade, eu te dei forma ainda no ventre. É por mim que vives, te moves e existes. Eu te sondo profundamente e sei tudo sobre ti. O teu andar e o teu levantar. Os anseios e os lamentos. Os teus maiores receios e os mais secretos pensamentos. Os meus olhos estão atentos sobre ti. E os meus ouvidos também atentos ao teu clamor.
Se o teu espírito está abatido, pois te desespera o inimigo, se a minha resposta tarda em chegar, e as batalhas que travas parecem se agravar, se a tua esperança se foi e vives a temer, e o meu silêncio não podes compreender, aquieta a tua alma e sabe que eu sou o teu Deus. Haverá alguma coisa maravilhosa para mim, da qual não possua conhecimento absoluto e controle total? Tem bom ânimo, prova-me e vê que eu sou o mesmo. Feliz serás se confiares em mim. A minha vontade nunca irá levar-te, onde o meu poder e a minha graça não possam abençoar-te. E ela te basta. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Lembra-te, eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu sou o teu Deus, o Santo de Israel e o teu Salvador. E nada faltará aos que me temem e esperam na minha misericórdia. Obrigado, Nisso, por este maravilhoso texto que realmente nos transmitiu esta manhã. E é bom sabermos que Ele é o nosso Deus. Ele nos tem confortado, nos tem alimentado. Ele, dia a dia, está sempre presente na nossa vida. E nós vamos continuar e vamos cantar o hino de louvor ao Senhor. E esse hino é o 350. E podemos fazê-lo de pé e vamos aproveitar e montar as nossas ofertas para a honra do Senhor. 350.
Podem sentar-se, por favor. Chuvas de bênção dos céus. Chuva, rogamos a Deus. Gotas benditas já temos. Já temos essas gotas de bênção. Mas chuva, rogamos a Deus. Ainda continuamos com a necessidade de rogar ao Senhor com mais bênçãos enquanto estivermos aqui neste mundo. Precisamos da ajuda do Senhor. Por isso este coro é maravilhoso. Chuvas, rogamos a Deus. É um motivo de gratidão quando pedimos ao Senhor a sua bênção, a sua proteção para a nossa vida. Chegou a altura de ouvirmos o recado que o Senhor tem esta manhã para nós, a palavra de Deus, e para isso temos o nosso querido irmão Jonatas, que veio lá do Silveiro para compartilhar connosco nesta festa de aniversário, nesta situação agora, não é? Obrigado pelo ter aceitado o nosso convite para estar connosco esta manhã, para ministrar a sua bendita palavra. E o nosso desejo é que o Senhor o use segundo a sua divina vontade. E nós que vamos estar a ouvir, o que é necessário é estar com o ouvido atento, não é? Apreciar a palavra de Deus, saboreá-la, porque ela é sempre nova para nós. E enquanto o nosso irmão não chegar aqui, eu vou desenretar isto. Muito bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, que já tem estado, tem sido maravilhoso estar com os irmãos aqui. É para mim um privilégio também poder estar nesta cidade. Um pouquinho antes de vir aqui dei um passeio, embora ali aquela zona esteja em obras agora, não é? Mas para me relembrar, passei aqui 4 anos da minha vida e foi muito bom. Graças a Deus pelo tempo que também passei aqui. É uma cidade que amo e é um gosto para mim estar aqui com os irmãos. 115 anos também é uma data maravilhosa. 115 anos de testemunho do Evangelho. Os meus parabéns aos irmãos e acima de tudo, glória a Deus por ter mantido o testemunho de 115 anos nesta cidade que tanto necessita do testemunho do Evangelho. E dou glória a Deus pelos irmãos também, por tudo aquilo que Ele tem permitido fazer neste local. Os cumprimentos dos meus pais, que provavelmente muitos conhecerão, eles, antes de eu sair de casa, eles enviaram cumprimentos para os irmãos. A Igreja do Silveiro também, ela envia cumprimentos, saudações também e parabeniza esta Igreja pelos seus 115 anos. Então, a minha família não me pôde acompanhar, infelizmente. É difícil nós gerirmos todas as coisas com 4 filhos pequeninos, mas assim que possível nós queremos caminhar juntos sempre que eu tiver que pregar em outros locais, porque gostamos muito de estar juntos e de também conhecer outros irmãos na fé, conhecer aqueles que partilham o mesmo sangue em Cristo. Vamos à palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Irmãos, 115 anos de testemunho é uma data maravilhosa, é uma data que nos relembra a missão que a Igreja tem tido e precisa de relembrar, precisa de ter, sempre que está neste mundo, ou foi para isso que foi instituída neste mundo, para testemunhar as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá diz Pedro na sua primeira carta, nós somos a geração eleita, nós somos o povo adquirido, para que anunciássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre que a Igreja é o testemunho da multiforme sabedoria de Deus.
Então é isso que os irmãos têm feito pela graça de Deus durante estes anos, e é isso, de alguma forma, que nós iremos ser desafiados esta manhã. Para isso, às vezes, perdemos alguma motivação ao longo do caminho, e nós precisamos ser honestos. Muitas vezes perdemos a motivação correta para o fazer, escolhemos prioridades diferentes, mas creio que perdemos a perspectiva exatamente daquilo que está à nossa volta e daquilo que é o valor eterno do mal. Uma pessoa da sociedade portuguesa que eu gosto de ver, de ouvir, embora não concorde com muita coisa que ele diz, é o Ricardo Araújo Pereira. Os irmãos conhecem Ricardo Araújo Pereira. Ele é um conhecido humorista, mas já é um pouco mais do que isso até, comentador político e social. E ele tem um livrinho que eu comprei há algum tempo atrás. Pensava que era uma coisa, afinal era outra. Mas foi bom, um livro que se chama A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. Este é o título do livro. A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. E o livro é um manual de escrita humorística. Ensinar, mais ou menos, com humor, como se escreve o humor. Mas o último capítulo do livro fala sobre as últimas palavras e fala sobre o humor nas últimas palavras. E a perspectiva deste homem que se diz e declara ateu, embora tenha crescido num colégio católico, ele declara-se ateu. A perspectiva deste homem é a seguinte, ele diz assim: embora rir diante da morte seja uma provocação vã, já que morremos na mesma, vive-se pior se viver sem ele. É como uma anestesia da mente para a dura realidade da vida e do fim de todos, a morte. A perspectiva deste homem é que se vivemos uma vida sem riso, vivemos uma vida pior. Porque no fundo, a morte é o que espera a todos. Não existe nada para além do outro lado, portanto devemos nos rir e aproveitar a vida deste lado. Isto não é nada contra o riso, nada contra a felicidade, nada contra a alegria. Aliás, basta lermos a carta aos Filipenses que vemos Paulo a encher-nos de alegria, de felicidade, da verdadeira alegria, da alegria genuína. Mas a perspectiva deste homem é a perspectiva das pessoas que estão aqui à volta. A perspectiva deste homem é a perspectiva da nossa sociedade secular. A perspectiva deste homem é a perspectiva dos milénios que se passaram, daqueles que não creem em Cristo. Vamos comer, vamos beber, vamos casar, vamos dar-nos em casamento, porque tudo isto acaba. Vamos aproveitar esta vida porque tudo isto acaba. E a Igreja está colocada neste lugar em Coimbra para desafiar este pensamento. Para desafiar as pessoas a terem uma perspectiva eterna, uma perspectiva que existe algo que vem depois da morte. Algo que acontece depois da morte e que é necessário ter atenção ao tempo que temos aqui e à oportunidade que temos aqui. Porque tudo isto vai passar. A morte virá. E depois? Este é o desafio que nós temos nas nossas mãos. Por isso Jesus diz, olha, ide e fazei discípulos. Ensinamos todas as coisas, guardar todas as coisas que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vossa missão, fazer discípulos. Desafiai o pensamento vigente da vossa época, que pensa que tudo isto é tudo o que há. Quando foi a última vez que nós tivemos uma perspectiva realmente eterna? Vivemos com uma perspectiva realmente eterna. Precisamos de resgatar isso. Muitas das nossas vidas, e eu falo por mim mesmo, são vividas na rotina, do cotidiano. É preciso isto, é preciso aquilo. E faço planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas tantas vezes vivo sem uma perspectiva eterna. As pessoas que estão à minha volta não conseguem perceber que existe uma perspectiva eterna. Daquilo que eu faço tem consequências eternas. Daquilo que é o valor da alma. Para isso, nós vamos, e para meditar na palavra de Deus, da forma como nós devemos viver com esta perspectiva eterna, vamos à pessoa que mais viveu com esta perspectiva eterna. Vamos à pessoa que mais amorosa, mais bondosa à face da terra. Vamos à pessoa que mais falou sobre o inferno nesta terra. Vamos à pessoa de Jesus. Lá em Lucas. Eu peço que abram Lucas capítulo 16. Uma das muitas passagens que Jesus fala sobre esta temática. Lucas capítulo 16. É principiar no versículo 19 até ao versículo 31. Lucas 16, de 19 a 31.
Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até ao final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o rico morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos levar as nossas cabeças e vamos orar. Ó Pai, nós te rogamos, Senhor, que nesta hora sejas Tu a falar aos nossos corações. Nós nos aproximamos da Tua palavra humildemente, sabendo que nada somos, sabendo que necessitamos da iluminação do Teu Espírito para falar aos nossos corações, para nos convencer da forma como nós temos andado e nos corrigir, reorientar, reorganizar, Senhor. Portanto, Senhor, ser glorificado na forma como a Tua palavra é aplicada aos nossos corações. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus conta esta parábola. E, tal como eu disse, creio que uma das formas de nos trazer àquilo que é a nossa missão como Igreja de Jesus Cristo neste mundo é termos uma perspectiva eterna acerca das almas que nos rodeiam. Jesus traz esta parábola para nos trazer uma perspectiva eterna acerca de tudo o que está à nossa volta. Jesus traz esta parábola e apresenta-nos 2 homens. E estes primeiros versículos nos apresentam 3 perspectivas acerca daquilo que é eterno. A primeira delas é que existe mais na vida do que o que este mundo tem para oferecer. E existe mais na vida do que este mundo tem para oferecer. Vemos isso nos versículos 19 e versículo 20. Jesus nos introduz a um homem. É um homem rico. Ora, havia um homem rico. Mas Jesus descreve que tipo de homem rico era este. Era um homem que se vestia de púrpura e de linho fino. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era um homem que vivia no luxo. Era um homem que se vestia bem, em primeiro lugar. Diz que se vestia de púrpura e de linho fino. E a púrpura era um tecido que era tingido. As túnicas de púrpura eram um tecido tingido. E o processo de tingir as túnicas era caríssimo. O processo de retirar a tintura do molusco era caríssimo. Portanto, estava reservada uma uma pequena parte da sociedade. Ter uma túnica de púrpura era algo caríssimo, reservado apenas a algumas pessoas. Este homem tinha. Este homem era um deles. Este homem vestia-se muito bem. Eu não sei propriamente as marcas de roupa cara porque não a uso. Mas se nós pudéssemos comparar, seriam essas marcas de topo, que agora não sei bem os nomes. Mas era isso. Era um homem que se vestia extremamente bem, fatos de seda, qualquer coisa assim. E ele não só se vestia com uma túnica de púrpura, que era algo caríssimo, mas também linho fino. A roupa interior era de linho fino, outra coisa caríssima. Juntar as duas coisas,
Quando Jesus junta estas duas coisas, Ele está a dizer que este homem vestia-se como a realeza. Vestia-se com o melhor que havia. Com o melhor que havia. Um comentador chamado Hendrickson, ele diz assim: ele não era apenas rico. Ele pertencia àquela classe de pessoas a quem se aplica bem o epíteto podre de rico e não sem motivo. Era um homem riquíssimo, que nos oferecia muito, muito, muito bem. E a forma de vestir também nos denota o extrato social. Estava lá no extrato social, lá em cima mesmo. Mas não só se vestia muito bem, continua o versículo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Outras versões dizem, como a nova versão internacional, ele vivia num luxo todos os dias. Ou a Almeida século XXI diz, todos os dias se banqueteava com luxo. O homem comia muito bem. Ele vestia-se do melhor que havia. Ele comia o melhor que havia. Comia muito bem. Basta virarmos a página e vermos lá em Lucas capítulo 15, quando Jesus conta outra parábola, que nós conhecemos muito bem. A parábola do filho pródigo. O pai dá a metade da herança ao filho, o filho sai de casa, gasta tudo e na miséria lembra-se do seu pai, lembra-se dos criados que têm melhores condições de vida que ele. Então ele, arrependido, volta para o seu pai. Quando chega e o pai o vê ao longe, ele corre para com o seu filho. Não para repreendê-lo, mas para lhe dar o melhor do que tinha. Ele dá-lhe um anel, põe sandálias, põe vestidos novos. E vira-se para os servos e diz o quê? Matai o bezerro cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava longe e chegou perto. É um momento especial. Portanto, ele matou o bezerro cevado e fez um banquete. Um momento especial. Ora, este homem, viramos a página, este homem banqueteava-se com luxo todos os dias. Não era uma ocasião especial para ele. Os banquetes faziam parte da sua rotina diária. Portanto, ele era um homem com muito dinheiro, vestia-se muito bem, comia muito bem. E não só isso, no versículo 20, quando somos apresentados a um mendigo chamado Lázaro, e Lázaro aqui não é o irmão de Marta e Maria, porque não se coaduna com tudo aquilo que é o irmão de Marta e Maria e as suas condições. Lázaro é o único personagem numa parábola de Jesus que tem nome. Isto porque depois é comparado ao rico. O rico, a sua identidade estava onde? Nas suas riquezas. Lázaro ganha nome depois da morte. Lázaro continua com o nome depois da morte, porque a sua identidade não estava nas riquezas. O rico perdeu até o seu próprio nome. Mas somos introduzidos a Lázaro, e diz que jazia cheio de chagas à porta daquele. E esta palavra que Jesus usa aqui é utilizada em outras partes das Escrituras para denotar o portão da cidade. Normalmente o portão da cidade, que era onde o quê? Se faziam os negócios, onde havia a política dali da localidade. Era nessa zona do portão da cidade que se passava a vida social, se decidiam as coisas. Lembramos, por exemplo, de Ruth, quando é lá que Boaz organiza ou chama o fulano, que não sabemos o nome, mas para saber se ele queria remir Ruth ou não. Então, o que Jesus está a dizer aqui é que Lázaro jazia à porta daquele, ao portão daquele. Nos faz lembrar que o local onde ele vivia também era uma mansão, era uma casa com dimensões palacianas. Era uma casa muito boa, muito grande. Então nós vemos um homem rico, e isto não é... Jesus não está a falar contra as riquezas, sabemos disso. Ao longo das Escrituras nós temos vários homens ricos que fazem parte do povo de Deus. Aliás, contemporâneo a Jesus, temos José de Arimateia, que até dá o seu próprio túmulo para Jesus ser sepultado. Portanto, Jesus não está aqui a falar contra as riquezas. Jesus está a falar em colocar o seu coração, a sua identidade, em outra coisa que não Jesus, e neste caso é riquezas. Era um homem que vivia muito bem. Podíamos dizer que tinha o melhor que este mundo poderia oferecer. O melhor. Em termos de vestido, em termos de comida, em termos de mansões. Mas este homem acabou por perder tudo no momento da morte. Porque existe mais na vida
do que este mundo tem para oferecer. Ele não teve aquilo, o que lhe faltava, o essencial que lhe faltava nesta vida. Existe mais na vida do que este mundo tem para oferecer. Tudo o que este homem tinha, que era muito, não passou para lá da sepultura. Não durou para lá da sepultura. Tudo acabou. Os seus vestidos deterioraram-se. A sua comida acabou-se por estragar. A sua casa deteriorou-se também. Tudo isso não durou para lá da sepultura. Este homem, ele perdeu tudo. Tudo. Nem nome lhe foi dado. É um homem. Nem nome teve. Que nos leva à segunda realidade. A primeira é: existe mais na vida do que este mundo tem para oferecer. E a segunda realidade é que a morte é inescapável. Inescapável. Se Jesus Cristo não vier antes de nos levar, existe 100% de hipótese de morrer. Existe um provérbio chinês muito interessante que diz: no xadrez, quando termina o jogo, tanto a rainha como o peão vão para a caixa. Não importa se vivemos como reis ou como rainhas. Não importa se vivemos como peões. Todos vamos para a caixa. Todos vamos morrer. Existe 100% de hipóteses que vamos morrer. Por isso o escritor aos Eclesiastes diz lá no capítulo 7, versículo 2: é melhor viver, ou melhor visitar a casa onde há luto, do que a casa onde há banquetes. Porque na casa onde há luto, há o quê? Nós vemos o fim de todos os homens, de todos nós. E aqueles que estão vivos, aqueles de nós que estamos vivos e presenciamos aquilo, nós aplicamos o nosso coração à realidade de todos nós. Nascemos exatamente com essa certeza. Todos nós vamos morrer. Já fui a muitos funerais, já fiz muitos funerais. E em todos eles, eu sou levado a pensar não só na minha condição, como na condição daqueles que me são próximos. Da minha esposa, dos meus filhos. Esse será o fim de todos eles. E sou levado a pensar e a ter uma perspectiva que é eterna. Não uma perspectiva que finda ali, uma perspectiva que é eterna. A morte é inescapável. Por isso Pedro diz lá na primeira carta, versículo 1, versículo 24, ou capítulo 1, versículo 24, toda a carne é como a erva. E toda a glória do homem é como o quê? A flor da erva. Que cresce, que é vista. Mas o que é que Pedro continua e diz? Seca-se a erva, cai a flor. Seca-se a erva, cai a flor. Tiago pergunta: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece e logo se desvanece. É como aquele vapor nas frias manhãs de inverno, não é? Que a gente exala e ele sai e de repente desaparece. E a nossa vida é isso. O que é a nossa vida? Passa imensamente rápido. Aqueles que são mais jovens perguntem àqueles que são mais velhos. O mais jovem pensa sempre que a vida vai durar e passa devagarinho. E aqueles anos da adolescência passam tão devagar. Um dia custa tanto a passar. Acontece tantas coisas num dia. Nós fazemos amizades, perdemos amizades num dia, numa semana. As coisas são tão intensas. Mas aqueles que são mais velhos, e particularmente depois de ter filhos, as coisas correm rapidíssimo. Rapidíssimo. Nós vemos o vapor. Vemos o vapor esfumar-se. E a pergunta é: o que é a nossa vida? É este vapor. Trabalhamos para a glória. Quando secar a erva, a glória cai. Quando seca a erva, a glória cai. Por isso, o que é que são linho fino, púrpura, banquetes, casas, mansões? O que é isso? À luz da eternidade. À luz daquilo que é mais certo na nossa vida. À luz daquilo que é mais curto na nossa alma. O que é isso tudo? Não sei se já tiveram a oportunidade de pedir um empréstimo ao banco para comprar uma coisa a pronto. Uma moradia a pronto, um apartamento a pronto. O meu irmão fez isso. E lembro-me de falar com ele e ele dizer assim: eu parece que fui rico por um dia.
Já tiveram essa experiência? Aquela experiência de pedes um empréstimo, há aquela burocracia toda e o banco deposita o dinheiro todo na conta. E nós, quando abrimos a conta, vemos aquele valor e pensamos que sou rico. Mas no mesmo dia ou no dia a seguir, o dinheiro é transferido para aquele, o antigo proprietário para pagar aquilo e ficamos sem nada. Aliás, ficamos com uma dívida para com o banco. Então, de repente, nós somos ricos, mas por breves segundos. E é mais ou menos isso, a perspectiva é essa. A perspectiva é o que é que são banquetes, o que é que são roupas, o que é que são mansões, quando elas são depositadas e logo desaparecem. Quando nós vivemos isso, mas logo tudo desaparece, tudo se perde. Lá o escritor aos Hebreus diz: como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte é inescapável. Inescapável. Está ordenado morrer uma vez. Nós preparamos para tantas coisas. Eu passei aqui 4 anos, como disse há pouco, a preparar-me para radiologia. Para trabalhar num hospital ou numa clínica em radiologia. Hoje não trabalho nisso. Preparei para algo que não tinha a certeza se iria exercer. Preparamos para chegar à universidade sem saber se no momento da universidade nós vamos, ou no momento de passagem, nós vamos realmente querer, vai dar ou não. Preparamos para casar sem saber se isso na altura certa será a vontade do Senhor ou não. Preparamos para acidentes e fazemos seguros. Preparamos para tanta coisa na nossa vida que é incerta. E não nos preparamos, muitas vezes, ou vemos pessoas ao nosso lado que não se preparam para aquilo que é mais certo na sua vida, que é a morte. Portanto, o escritor aos Hebreus diz que está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a primeira realidade é: existe mais na vida do que este mundo tem para oferecer. A segunda é que vemos isso no versículo 22. Tanto o mendigo como o rico morreram, foram sepultados. E o que é que vem a seguir? Terceira realidade. Existe um julgamento, um juízo, uma prestação de contas que todos iremos passar. E vemos isso que vem logo a seguir. O que aconteceu tanto ao Lázaro como ao rico. Tanto Lázaro como ao rico. Deus, o soberano Deus de todas as coisas, Ele vê tudo. Vê a nossa vida, vê o nosso coração, vê o nosso arrependimento e fé em Cristo. Ou não, conhece o nosso coração. Nós podemos ser bons religiosos. Mas na verdade nunca nos temos arrependido e querido em Cristo. E tantas pessoas estão aí lá fora que pensam que pelos seus méritos, pelas suas capacidades, pelas suas qualidades, eles chegarão ao céu. O Senhor conhece o nosso coração. E um dia nós iremos enfrentar o juízo, a prestação de contas, o julgamento. Este homem não estava preparado. Não se preparou para isso. Pensou que tudo o que tinha que acontecer, aconteceu na sua vida. Mas logo depois de morrer, ele viu-se num lugar, num julgamento, que não era aquilo que ele desejava, não era aquilo que ele sabia, não era aquilo que ele queria. E nós precisamos ser sinceros. Na verdade, nós olhamos para a vida deste homem e pensamos com uma certa... Agora não, porque lemos a passagem e sabemos o seu fim. Mas se víssemos, conhecêssemos alguém assim, nós olharíamos com uma certa inveja para ele. O irmão velho sabe, creio, nós estamos a construir uma casa. Agora, a Coisa Centro foi lá esta semana. E o meu vizinho, das casas ao lado, todos os dias passa, vezes e vezes se encontra, ele com um Porsche Cayenne à minha frente. Eu pensar, só o carro dele vale mais que a minha casa. A esposa passeia num BMW X7. A filha num Mercedes qualquer coisa. Eles passam e a tendência natural aqui. Não é que é possível. Era só um pneu, não era? Já dá para montar uma cozinha. Era quase isso. Nós começamos, na nossa naturalidade, na nossa humanidade, começamos a invejar pessoas pelas suas posses, por aquilo que têm, pelo o que conseguem alcançar neste vapor. Mas a verdade é que este homem não se preparou para aquilo que vinha depois.
Aquilo que é mais importante, seja rico, seja pobre, não é esse o foco, como disse logo no início. Seja rico, seja pobre, é preparar-se para a coisa mais certa que existe nesta vida, que é a morte, e para aquilo que vem depois. O autor aos Hebreus diz o quê? Está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Precisamos ter muito cuidado em determinar no que é que nós colocamos a nossa identidade. Este homem tinha colocado a sua identidade nas suas posses, em tudo o que tinha. Tinha colocado a sua identidade naquilo. Eu sou a casa, eu sou as vestes, eu sou os banquetes, eu sou as minhas posses, eu sou a minha herança. E de repente viu-se privado de tudo isso e nem nome tem, num lugar que ele não estava à espera de estar. Nós conseguimos ver os erros deste homem. A pergunta é, e em relação a nós? Conseguimos ver esses erros? Conseguimos ver que muitas vezes vivemos com identidade naquilo que nós temos e não naquilo que nós deveríamos ter? Não em Cristo? Será que a nossa trajetória de vida, o nosso viver demonstra que não existe nada mais para lá da sepultura? Vamos viver, vamos comer, vamos beber, vamos casar, dar-nos em casamento, vamos rir, porque é a melhor coisa que fazemos diante da inevitabilidade da morte. E nada mais há para além disso. Será que perseguimos na nossa paixão mais do que este mundo nos dá ou mais do que temos em Deus através de Cristo? Que tipo de mensagem nós, aqueles que são cristãos, estamos a proclamar a este mundo? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Estamos a evitar dar-lhes pensamentos sobre a morte? Será que estamos a evitar dar pensamentos sobre a morte? Porque é um assunto desagradável. É um assunto que não está de acordo com a perspectiva secular da sociedade hoje em dia. Evitamos dar pensamentos acerca disso. O meu pai, há pouco tempo, estávamos a falar sobre a vida no Silveiro, que é uma cidade mais ou menos como Coimbra, agitada e... Não, é totalmente o contrário. E estávamos a falar sobre a vida lá sempre rodou, agora já nem tanto, mas sempre rodou muito à volta do campo e tudo isso. E o meu pai dizia, no início, lembra-se perfeitamente de andar com os pais nesta vida de campo, para trás, para a frente, e lembra-se perfeitamente da forma natural como as pessoas que vinham da lavoura, elas interpelavam as outras e diziam, olha, tu sabes para onde vais depois de morrer. Não perdiam tempo. Não perdiam tempo com assuntos supérfluos. Eles queriam falar daquilo que era realmente importante, daquilo que era realmente mais sério, daquilo que realmente importa à luz da eternidade. Tu sabes o destino da tua alma? Sabes ou não? Claro que poderiam ser rejeitados, mas eles tinham esta ousadia, tinham esta urgência de falar acerca daquilo que é realmente importante. Será que nós hoje estamos assim? Ou ficamos embaraçados para falar destes assuntos? Ficamos silenciosos a falar destes assuntos? Não podemos ficar retidos nesta versão açucarada do Evangelho, em que evitamos falar sobre a morte ou até sobre o inferno. Jesus demonstrou que era um ato de amor falar disso. Não é um ato de crueldade, é um ato de amor. Falar sobre o destino da alma com quem nós estamos. E Jesus apresenta-nos aqui 3 realidades acerca deste lugar. 3 realidades acerca do inferno. Diz o versículo 23. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus nos mostra que o Hades, o inferno, é um lugar de tormento físico. Nós estamos aqui a discutir, eu sei que isso tem alguma discussão acerca de se é literal as chamas ou não, mas é um lugar de tormento físico, independentemente do que é. É um lugar de tormento físico. Vemos o versículo 23 que nos fala de tormentos, e o versículo 24 nos demonstra que até uns dedos molhados por água trariam, segundo ele, algum alívio ao seu sofrimento. É um lugar de tormento físico, num estado contínuo e permanente de sofrimento, de angústia. É um lugar de tormento físico. Em segundo lugar, vemos que é um lugar de tormento mental. Versículo 25. Abraão diz assim, olha, lembra-te, tu tiveste a oportunidade.
Lembra-te que tiveste a oportunidade para te arrependeres e não te arrependeste. Lembra-te disso. É pensarmos, estar não só num tormento físico, tal, contínuo, permanente, mas pensar que poderíamos não estar. Pensar que tivemos a oportunidade e não aproveitámos essa oportunidade. E mais, versículo 27, ele roga a Abraão que mande Lázaro à casa do pai. Porquê? Porque tem lá irmãos que precisam de ouvir e precisam ser afastados deste lugar. Que tormento mental este homem tem de pensar que os seus irmãos, se continuarem a vida como estão, eles irão exatamente para o mesmo lugar. E não existe nada que ele possa fazer para mudar o seu estado, para se intrometer nesta decisão, para falar acerca daquilo que ele tem que falar. É um lugar de tormento físico, é um lugar de tormento mental, e é um lugar de tormento espiritual. Versículo 26 fala sobre isto. Diz, além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. O inferno é um lugar de desespero total, não existe segunda oportunidade. Não existe forma de fazer de novo, não existe chance de restabelecer o relacionamento com Deus. O inferno, irmãos, em Romanos capítulo 1, Paulo nos dá um vislumbre daquilo que é. Romanos capítulo 1, ele diz que o último estágio do castigo de Deus é entregá-los aos seus desejos escravizadores, os seus próprios desejos escravizadores. É o lugar onde o livre-arbítrio vai ter total liberdade. O desejo vai consumir por dentro. Os seus desejos irão consumi-los por dentro. Vão se sentir escravos, vão ser desintegrados. Então é um lugar de tormento físico, mental, espiritual e de uma forma permanente, de uma forma contínua. O inferno é um lugar de separação permanente, total e final de Deus, da sua esperança, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Que lugar terrível! É um lugar terrível ou não é? Irmãos, o inferno é real e nós precisamos nos relembrar disto. Tantas vezes nos esquecemos disto. O inferno é um lugar real e é um lugar de tormento físico, espiritual e mental. E se ver o inferno nestas três dimensões nos deve abanar. Nos deve fazer rever a nossa própria perspectiva de vida, o nosso rumo, as nossas palavras, as nossas ações, tudo aquilo que fazemos. Porque sabemos que é um lugar de tormento, nossas vidas deveriam indicar que o inferno realmente é real e nós queremos resgatar o máximo de pessoas possíveis de lá. Existe um artigo que foi escrito há alguns anos nos Estados Unidos acerca de o que é que significa ser ateu na universidade. Então entrevistaram alunos, professores que se declaravam como ateus. Então foram a um professor, perguntaram não só como é que era ser ateu na universidade, mas depois perguntaram, olha, como é que tu lidas com pessoas, cristãos, que te querem convencer de que precisas de Jesus Cristo? Como é que tu lidas com pessoas que te querem convencer desta perspectiva eterna? E ele respondeu assim: eu não tenho qualquer respeito por um cristão que não me tente convencer. Porquê? Porque um cristão que não me tente convencer não pode ser boa pessoa. Porque se tu pensas que tens a cura para a minha alma e não a partilhas comigo, ou tu não me amas, ou tu realmente não acreditas nela. Aquele cristão que às vezes pensa que está a ser bonzinho por não falar de Jesus Cristo, só está a demonstrar para com a pessoa que está do outro lado que ou não ama essa pessoa, ou realmente não acredita naquilo que diz acreditar. Porque se queremos que nós temos a cura para a alma das pessoas que estão a caminho do inferno, por que não falar? Se as amamos do fundo do coração, por que não falar? Porque esse é o destino delas. Se nós víssemos alguém a caminho do precipício, nós colocaríamos à frente. Se nós víssemos alguém parado com alguma coisa, um caminhão ou qualquer coisa que viesse contra eles, alguém se colocaria e o tentaria afastar. Porquê é que nós lidamos com estas coisas tão normais, tão racionais, de uma forma tão impetuosa? E quanto à cura da alma das pessoas, da maior certeza da sua vida, da sua alma,
nós não ligamos, existem reais consequências. Nós somos chamados a viver com esta perspectiva eterna. Deixem-me fazer um exercício. Eu sei que sou estranho, talvez sou estranho porque a perspectiva secular hoje em dia nos diz o quê? Que eu posso ter a minha verdade e se isso me faz feliz, continua, mas fica com ela para ti. Porque eu posso ter a minha própria verdade e nós lidamos bem uns com os outros. Cada um tendo a sua própria verdade. A questão é que se há uma só verdade, há um só caminho, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos e privamos diariamente que não conhecem Jesus? Já fizeram esse exercício? Os censos dizem-nos que em Portugal, isto vale o que vale porque é quem se anuncia, em termos de evangélicos são 98, 97%, creio. Contrário, 3%. Seria bom, não é? 3%. Mas talvez nós tenhamos família cristã, portanto, se calhar a percentagem de pessoas que conhecemos que sejam, queremos que sejam salvas, seja um pouco maior. Mas vamos pensar assim, 90%. 90% das pessoas com quem nós lidamos diariamente, elas podem ser pessoas que não creem em Jesus Cristo. Isso significa que 9 em cada 10 pessoas que lidamos não creem em Jesus Cristo. 9 em cada 10 pessoas. Não sei quantas pessoas estão aqui, não sei se me conseguem dar um número mais ou menos, cerca de 50. 40? 55. 55, obrigado. 55. Agora perdeu umas contas. Vamos fazer 50, que é mais fácil. 50. Se nós admitirmos que são 50 pessoas, isso significa que apenas 5 pessoas creriam em Jesus Cristo e teriam o lugar da sua alma assegurado perto de Deus. 5 pessoas destas todas. Já imaginaram quantas pessoas são? Estão a caminho deste lugar terrível do tormento. 5 pessoas. Podemos contar aqui 4, 5. Só esta franjazinha de tantas pessoas que aqui estão. São muitas pessoas. E diariamente nós lidamos com mais ou menos este rácio. De 1 em cada 10, mais ou menos. Se calhar até mais. Quantas pessoas nós lidamos? Quantas pessoas nós privamos que não creem em Jesus Cristo? Nós vemos o mundo à nossa volta, se calhar de uma perspectiva mais secular do que aquela que nós queremos acreditar que vivemos. Charles Studd, um missionário britânico, ele disse o seguinte: alguns desejam viver ao som do sino de uma capela ou igreja. Eu quero gerir uma missão de resgate a alguns metros do inferno. Alguns gostam muito do sino, da capela e da igreja. Quer dizer que isto não seja extremamente bom. É maravilhoso nós reunirmos como igreja, cantar louvor ao seu nome. Mas não fomos chamados só para viver enclausurados. Eu quero gerir uma missão de resgate a alguns metros do inferno. É isso que ele diz. Eu não estou a falar sobre nós levantarmos por aí, passearmos a cidade com cartazes, dizer tu vais para o inferno. Eu estou a dizer que nós devemos ver as pessoas à nossa volta com o valor eterno, a sua alma com o valor eterno, como elas realmente são. Nós devemos orar constantemente, com paciência, com amor, com constância, por aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Nós devemos falar de Jesus Cristo. Como então as pessoas vão crer? O que é que destranca corações impetuosos e orgulhosos? Nós podemos perguntar tantas pessoas que não creem em Jesus. Então agora, o que é que nós fazemos? Eu não quero deixar os irmãos em sobressalto. O que é que nós fazemos? Os irmãos têm 115 anos de história e de saber o que é que se faz. Mas o texto dá-nos essa resposta. O rico disse a Abraão: Pai, envia Lázaro. Ressuscita Lázaro. E esse milagre vai fazer com que os meus irmãos creiam. E às vezes andamos à procura de milagres. Se isto acontecesse, aquela e aquela pessoa iriam crer. Sabem o que é que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que Abraão estava a dizer é que para a chave para destrancar corações orgulhosos e impenitentes é só uma.
é a palavra do Senhor operada pelo poder do Espírito Santo. Esta é a chave. Este é o segredo. Podemos procurar onde quisermos, mas o segredo é este. É dar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para fazer chegar a palavra de Deus às pessoas. Dar Bíblias às pessoas, dar meditações às pessoas, dar folhetos às pessoas, falar de Jesus Cristo, falar da palavra. Nós devemos fazer tudo isso regado pelo espírito de oração para que o Espírito Santo haja com poder na vida daqueles que nos ouvem. É isto que salva pessoas. É isto. Parece tão simples, não é? Mas é isto. É a palavra de Deus regada pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. O maior milagre de todos, ele criou um milagre, era um milagre fantástico, não é? Lázaro ressuscitado dos mortos, ir até à casa dos irmãos, falar-lhes de Jesus Cristo, e então eles iriam crer. É um milagre fantástico. Mas o maior milagre de todos não criou conversões em massa. Uma coisa é alguém ser ressuscitado dos mortos, outra coisa é alguém viver uma vida a falar da sua missão, falar exatamente daquilo que iria acontecer. Que ele iria sofrer, morrer, ressuscitar. Isso exatamente acontecer e não criar conversões em massa. Sabem o que criou conversões em massa? Foi quando lá em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desceu naquele momento sobre os discípulos. Pedro se levantou, falou da palavra de Deus, ungido pelo Espírito Santo. E disse: esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 5.000 almas creram em Jesus Cristo. 5.000 almas. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para salvar, para destrancar corações orgulhosos e impenitentes. Se este edifício, muito bonito, que tem muita madeira, começasse a arder de repente, a porta de lá de baixo estivesse fechada e um de nós estivesse lá fora, do outro lado, e visse o edifício em chamas, ouvisse os gritos, nós faríamos tudo o possível para abrir aquela porta. Se tivéssemos a chave na mão, fazíamos tudo possível para abrir aquela porta, chamar as pessoas cá para fora e resgatar o máximo de pessoas possível. Se nós tivéssemos a cura para uma doença incurável, nós faríamos o máximo possível para fazer chegar às pessoas que têm essa doença a solução para a sua doença. Se nós temos a cura para a alma das pessoas, nós devemos fazer tudo o que podemos para fazer chegar a solução e a cura às pessoas a quem nós lidamos todos os dias, com quem nós lidamos todos os dias. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. Esta é a chave. Esta é a chave. Pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, nós temos confiança que os corações se irão arrepender. Não depende de nós, depende do seu Espírito, trabalhando e usando a palavra de Deus. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. Irmãos, 115 anos maravilhosos, graças a Deus por isso. Agora nos próximos 115, se Deus não vier antes, que tenhamos esta ousadia de levar a palavra de Deus. Esta cidade que vive num frenesim e não pensa na realidade após a morte. Nas pessoas com quem nós convivemos todos os dias e não pensam na realidade após a morte, não se preparam para a coisa mais certa da sua alma. Este é o desafio. E termino com isto, irmãos, ou amigos. Não conheço toda a gente, não sei de quem são, não sei se creem em Jesus Cristo ou não. Mas eu falo destas coisas, Jesus falava destas coisas não para meter medo. Isso não é o objetivo. O cristianismo não é algo para nos levar a um lugar seguro, algo que nos faz fugir do inferno, algo que nos faz, um manual de instruções que nos faz chegar e assegura que chegamos sãos e salvos a um lugar que não é o inferno. Não, o cristianismo é sobre apreciar e deleitar-se em Jesus Cristo. Apreciar e deleitar-se em Jesus, o único e poderoso Senhor. Apreciar a sua beleza, a beleza da sua graça. Apreciar a maravilhosa bondade dele. O cristianismo é entrar numa vida totalmente nova, num relacionamento totalmente novo, através do arrependimento dos seus pecados e crer em Jesus Cristo.
É reconhecer que ter Jesus é imensamente melhor do que ter riquezas, luxos, banquetes, casas, carros, tudo mais. Cristianismo é isto. É arrepender-se e crer em Jesus Cristo e apreciar a beleza de Jesus. O único lugar seguro é estar escondido em Cristo. O único lugar seguro é arrepender-se dos teus pecados e crer em Jesus Cristo. E olha a ironia de tudo. Este homem rico, ele representa tudo aquilo que um crente terá no céu um dia. E já usufrui agora. Este homem tinha uma grande herança. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele desfruta da herança maravilhosa em Jesus Cristo. Este homem vestia-se maravilhosamente bem. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele veste a justiça santa e perfeita de Jesus Cristo, imaculada. Este homem, ele tinha imensas moradas, ou tinha uma morada muito grande. Aquele que crê em Jesus Cristo, ouve do próprio Jesus: eu vou preparar-vos o lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Este homem banqueteava-se todos os dias, regalado e esplendidamente. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele um dia se irá com o Pai, com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Então, crê em Jesus Cristo, arrepende os teus pecados e crê em Jesus Cristo. E nós, irmãos, que sejamos motivados com esta perspectiva eterna. Que voltemos à perspectiva bíblica de que a alma tem um peso, um valor eterno, e cada alma que passa por nós necessita de ouvir, de ser resgatada no caminho onde está a seguir. Levemos a palavra, ela é suficiente. Ela é suficiente, usada pelo poder do Espírito, regada pela oração. Que o Senhor nos abençoe. Estamos gratos ao Senhor por aquilo que acabamos de ler, na parte do Senhor, que realmente o Senhor possa abençoar o seu irmão pela exposição da sua bendita palavra a cada um de nós. E de facto foi um bom tempo em estarmos recolhidos a ouvir atentamente a palavra de Deus. Ela é um alimento muito maravilhoso, sustentador para as nossas almas. Obrigado, irmão. E o nosso desejo é que o Senhor nos possa dar cada dia mais entusiasmo em anunciar a boa nova de salvação, como acabamos de ouvir do nosso irmão. Fazer o esforço que realmente devemos fazer para almas possam ser alcançadas pela dádiva que nós também podemos ser alcançados. E chegamos ao final da nossa reunião. Estamos gratos por estes anos, como disse no início, os 115 anos. Não sabemos quantos mais vamos desfrutar em vida, mas o Senhor sabe. E Ele sabe todas as coisas. Chegamos ao final. Eu pedia que ficássemos de pé para terminarmos com a oração. Eu pedia que o João Paulo, se fizer favor, para ter uma palavra de oração para terminar o nosso culto. Senhor, tenho que agradecer a oportunidade de podermos estar em casa. Senhor, quando lemos e meditamos neste homem, Lázaro, vivia calado e esplendidamente, muito diferente, Senhor, da descrição daquela igreja lá em Laodiceia, que dizia: em pessoa, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um miserável, pobre, cego e indigno. Senhor, os valores desta sociedade podem perfeitamente estar também na nossa vida. Pedimos-te, Senhor, que, como
aconselhaste aquela igreja em Laodiceia para deixar que tu entrasses na vida deles, que não estivesses por fora, que estivesses dentro da casa deles, comesses com eles, esta realidade de dar valor àquilo que não interessa iria desaparecer. Aconselho que me pontes ouro provado no fogo, para que enriqueças, lírio para que vejas. É isso que nós precisamos, Senhor. Para não sermos como este rico, que vivia desta forma, não pensando nem requerendo. Pedimos-te, Senhor, que nós podemos ser como Ele, se nós estivermos em pleno e constante comunhão contigo. É isso que nós pedimos hoje. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos nós.